Fala, meu povo, tudo certo? Vamos então aí fazer aí as explicações do bot AVB, para que vocês entendam aí qual é que é a dinâmica, tá? Como é que funciona a estrutura dele. Primeiramente, vamos falar da versão antiga. A versão antiga, que é até hoje, o final do dia, a partir de amanhã passa a rodar ela, né? A partir do dia 10 de março. A versão nova, a versão antiga, você dizia que o galgo A, né? Você dizia que o galgo A e você tinha que dizer características do galgo B. Então, por exemplo, se eu pegar aqui agora e eu tinha que dizer, eu quero que o galgo A seja de 400, vá correr, né, uma distância de 480 metros, que seja fêmea, que seja acima de, vamos lá, maior ou igual a 30 quilos. Eu tinha que dizer essas informações todas, dos dois galgos, né? Esse aqui eu quero que seja da trap 1, 2, 3, 4, 5, 6, que seja macho, que seja menor, né? Seja menor que igual a 28 quilos. E este aqui seja o primeiro na Racing Post e este não seja Racing Post, ou seja, não tenha Racing Post. Essa estrutura antes eu tinha que fazer, tá? Eu era obrigado a fazer nela. E aí depois que ele encontrava o galgo, os dois encontravam o galgo A e o galgo B, ele fazia um comparativo. Ou seja, poderia lá verificar se a média sem split dele era maior do que o B, né? Tinha que verificar, poderia verificar se era tinha, né, mais recuperação do que, né, mais recuperação que o B, né? Aqui tô entendendo que o B. Então essas coisas aí ele fazia isso na comparação, né? O que acontece? Essa versão antiga ela tinha um detalhe, um probleminha que foi feito para isso, mas tinha um probleminha. Se eu não setasse as informações do galgo B, ele só ia fazer a trap menor contra maior. Por exemplo, seria 1V2, 1V3, 1V4, 1V5, 1V6, 2V3. Nunca ele encaixaria num 2V1, num 3V1, num 5V2, nunca encaixaria. Por mais que deixasse aberto, o que ele entendia? Ele entendia que o primeiro galgo a ser pesquisado contra o segundo, qualquer trap, né? Então tinha um detalhe ali que o pessoal estava pedindo para mim, Michael, mas eu não quero buscar o galgo B, eu quero o meu A contra qualquer B, e daí o comparativo é que vai determinar. Então, o que a gente fez? A gente fez um leve ajuste aqui. Se eu colocar, por exemplo, agora, dessa forma aqui, por exemplo, deixa eu fazer isso aqui, agora, a partir de agora, se eu fizer isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e no comparativo eu desenhei a estrutura que eu quero, pode acontecer, se você fizer uma estruturação do comparativo falha, se você fizer uma estruturação falha, pode ser que você receba dois alertas. Pode ser que você receba um V2 e 2 V3, isso é possível que aconteça, certo? Michael, mas tu quer dizer então que se eu não fizer o comparativo direito, vai me mandar dois alertas do mesmo AVB, só que invertendo, 1V2 e 2V3. Exatamente. Vamos dar um exemplo agora na prática para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu vou criar aqui para nós começar do zero, tá? Aula YouTube. Ok? Primeira coisa que eu tenho que fazer, né, como já era de antes, de prática, eu tenho que criar o perfil A e o perfil B. O que eu quero do perfil A? Eu vou desenhar praticamente toda a estrutura que eu quero. Vamos dar um exemplo. O mais clássico dos clássicos aí, tá? Trap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nem precisaria. Se eu quisesse que ele pegasse qualquer trap, eu posso deixar vazio. Certo? Eu quero uma distância. Uma distância de maior que 480. Maior ou igual a 480 metros. Certo? Vamos pegar isso. Eu quero categoria. Na categoria eu vou pegar só as categorias A, tá? Última categoria, não, aqui mais para baixo. Atual categoria. Aqui,
1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Pegar ali a elitezinha ali. Fechou aqui, tá? Eu quero um galgo. Bom, esse é meu perfil A, beleza? Fechei meu perfil A, clico em salvar, certo? Agora eu vou fazer o meu perfil B, tá? Ó, perfil B. Só que como eu quero meu A contra qualquer B, aí eu só vou colocar as traps aqui, porque hoje é necessário definir o B. Fechei aqui, clico em voltar para a lista dos bots. Ó. Olha o que acontece aqui. Se eu vim aqui ativar, ó, ele vai funcionar? Vai. Ele vai abrir, sempre vai mandar 2 alertas para vocês. Um V2, digamos que abra um V2. Um V2 e 2V1. Por quê? Porque no comparativo, como não há comparativo nesse exemplo, ele vai fazer um V2 e 2V1, um V2 e 2V1, um V2 e 2V1. Vai mandar os 2 alertas para vocês. Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso definir, né? Eu preciso definir o meu comparador. E aí que vem a jogada a partir de agora. Antigamente eu tinha que definir mais informações do A e do B. E desse jeito que estava ali, ia vir só um alerta. Nesse jeito aqui, gente, ó. Esse jeito que estava aqui. Ó, começou a chegar os alertas aqui no Telegram para mim. Ó, nesse jeito que está aqui. Ah, não foi desse aqui. Desse jeito que está aqui, viria um V2, 2V3. Nunca seria o contrário. Nunca seria um 3V2, 3V1, 6V1. Nunca seria. Sempre seria trap baixa contra trap alta. Porque ele tinha que tomar uma decisão. Tá, mas eu preciso começar a pesquisar por qual. Aí, por padrão, estava trap. Agora não mais. Agora ele vai fazer os dois. Vai fazer os dois jogos. Vai fazer um V2, 2V1. Um V2, 2V1. Um V2, 2V1. Vai fazer dos dois lados. Nesse caso, como não há comparativo, né? Agora eu vou começar a criar comparativos, ó. Vou criar comparativos. Eu não vou trabalhar aqui, ó, com a trap, né? Que a trap tem a opção aqui, trap mais baixa e trap mais alta. Eu não vou trabalhar com ela, porque realmente eu não quero. Eu quero apenas trabalhar com o resto dos itens. Outra coisa importante, post pick. Melhor do que o galgo B. Melhor do que o galgo B. Vamos lá, o que vai acontecer a partir de agora. Digamos que o galgo A e o galgo B, né? Digamos que o galgo A não tenha post pick. Não tenha post pick. E o galgo B tenha post pick. Se eu colocar que o galgo A é melhor, isso aqui ele vai travar. Porque o galgo A não está no post pick. Se o galgo 1 for o primeiro do post pick e o B não estiver no post pick, ele vai entender que o A é melhor. Se os dois for zerado, ou seja, nenhum dos dois estiverem no post pick, ele vai entender que não é para mandar nada e vai trancar. Ele não vai trancar, ele vai entender que o A é pior, por mais que não seja, para garantir que não haja problema, né? Galgo post pick 1, 2 e 3 sempre tá tudo certo, nunca vai ter nenhum problema. Agora 0 e 0 ele vai entender que não é para mandar mesmo, certo? Então post pick, vou definir que o meu galgo tem o melhor post pick do que o galgo B. Eu quero o meu galgo melhor. E no post pick da Timeform, da Racing Pulse, da Timeform, eu quero que os dois sejam melhor, ok? Agora, aqui embaixo, tá? Eu vou definir outros campos aqui, ó. Quero que seja menor, né? Aqui nesse campo aqui, eu vou definir, ó. Aqui nesse campo aqui, eu vou definir média sem split. Eu quero que seja menor do que o galgo B, com uma diferença maior que... Ó, aqui antigamente nós não tínhamos esses itens aqui, ó. Manda fazer um print e mostrar para vocês que eu sei que às vezes o OBS não mostra aqui, né? Ó. Então aqui ficou praticamente assim, ó. Esse campo ficou assim. Ó, ficou menor do que algo B, né? Menor, óbvio. Menor ou igual, tá meio óbvio também. Igual do que o galgo B, maior ou igual do que o galgo B, maior do que o galgo B, né? Antes era menor, agora é maior, né? Aí agora nós temos menor do que o galgo B com diferença maior. E o outro, maior que o galgo B com diferença menor. Menor do que o galgo B com uma diferença menor e maior do que o galgo B com uma diferença maior. Então assim, temos aqui as duas variâncias, menor, maior, menor, maior. O que ele vai fazer aqui? Ele vai fica meio lógico. Tem gente que quer fazer, por exemplo, meu galgo tem que ser mais recuperador, mas o split dele não pode ser tão feio. Então aí você vai conseguir fazer esse tipo de ajuste
dentro do teu robô, né, do teu bot. Então eu quero menor do que o galgo B com uma diferença maior de 0.2, 0.1, né? E a recuperação tem que ser maior do que o galgo B, o split final tem que ser maior do que o galgo B. Cliquei em salvar. Vou voltar para o meu bot lá embaixo. Vou voltar para o meu bot aqui embaixo. Ó. E aí eu tenho aqui o comparativo. Ele vai fazer o quê? Ele vai buscar um galgo A e um galgo B, né, dentro daquela categoria, dentro daquela distância. Né? Obviamente que vou até fazer uma situação aqui, ó. Vou apagar o galgo A. Vou apagar o galgo A. E vou definir que qualquer galgo. Tá? Vou definir qualquer galgo aqui, ó. Só terminar de carregar aqui. Ó, vou definir que é qualquer galgo. Opa, tem que ir lá definir aqui o galgo A. Galgo A. Salvar. Então eu vou definir que é qualquer galgo aqui nesse caso aqui, ó. Eu quero qualquer galgo, qualquer distância, em qualquer categoria, em qualquer situação, né? Definir aqui, ó. Vou ativar ele. Vou ativar ele e vou deixar ele exatamente como está. Inclusive vou limpar o comparativo, tá? Vou limpar o comparativo para que a gente veja, de fato, vindo os alertas, tá? Vou pausar o vídeo um pouquinho e a gente já retorna. Ó, vamos lá então, ó. O que ele está fazendo? Ele acabou de abrir para mim então uma corrida aqui, né, na pista Oxford, e veja aquele embaixo que ficou ali escrito agora o que aconteceu, né? Ó, modalidade A contra A, né? A contra A2, que é ele contra o segundo, e A contra A1, ou seja, 6v2, 2v6, 6v2, 2v6. Ele continua mandando para mim, ó. Tá aberto aqui, o AVB, ele fica pipando para mim. Por quê? Porque abriu com os dois AVB, abriu com os dois galgos, eu não defini um comparativo, né? Ele vai mandar dois alertas, né? E ali vai ficar descrito ali na informação, ó, na modalidade, o que foi? A primeira situação ele acabou encontrando o galgo, né? O galgo 1, né? O primeiro galgo contra o segundo, jogou para o comparativo. O 1 venceu. Depois ele pegou e fez o inverso, jogou o segundo contra o primeiro. O segundo venceu, então ele vai mandar dois alertas. Por isso que ele está com esse exemplo ali. O que vai acontecer a partir de agora então? Tá? E agora eu vou ter que desenhar mais informações dele. Então eu vou lá no editar o comparativo. Eu vou editar o comparativo e vou dizer, ó, eu quero a trap mais baixa. A partir de que hora que eu fizer isso aqui, ele vai parar de mandar o 6v2, vai mandar só 2v6, porque defini como trap mais baixa. Beleza? Mas não vou usar esse exemplo aqui agora. Se eu pegar e olhar certamente aqui agora, fazer outros comparativos, aí a partir de agora ele vai desenhar. Ah, mas quer dizer que então, essa situação que está acontecendo contigo aí é só um exemplo. Sim, é só um exemplo, né, de mandar dois, não vai acontecer. Se vocês definirem, por exemplo, que o galgo A tem melhor recuperação do que o B, vamos dar um exemplo aqui, ó, a recuperação maior do que o galgo B. Maior. Quando eu clicar em salvar aqui agora, ó, a partir de agora eu vou receber só um. E vou receber só um desse AVB. Né? Por que eu vou receber só um? Porque a partir de agora só bate no comparativo de 1. Só bate o 6v2, que é o que ele está me mandando agora. Que é o 6v2 que ele está me mandando. Antes o que ele estava fazendo antes? Antes ele estava mandando, ó, até vou trazer para vocês aqui o print. Né? Antes o que ele estava me mandando? Ó, antes ele estava mandando o 2v6 também. Agora não, agora ele está mandando só 6v2. 6v2, 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 6v2. E não está mais mandando o comparativo de AX-A1, né? Ele está mandando só AX-A2, porque é só 6v2, 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 que é o que ganha na recuperação. Então isso vai ajudar vocês por quê? Porque tem gente que, eu não quero procurar um galgo específico com recuperação X, mas eu quero só o meu A, né? Eu quero desenhar a categoria, a distância, quero desenhar a categoria, a distância, se está retornando de trial ou não, coisa assim, tirar algumas coisinhas ali. E eu quero que ele seja melhor que o B, em tal situação. Isso vai garantir para vocês uma melhora na quantidade de entradas. Para quem já tem, tá, os bots, mas eu posso deixar meu bot como tá? Pode deixar como tá. Quando ele percebe, por que eu mostrei isso aqui para vocês? Ele na modalidade, pode ser que a gente escreva melhor ali a partir de agora, né? Galgo A,
Os dois galgos se encaixaram no perfil A. A gente vai escrever um pouquinho mais bonitinho ali para vocês a partir de amanhã. Mas o que quer dizer ali aquela situação ali do AX A2? Quer dizer que é o A contra o B. O teu A contra o B. No caso, quando ficou no segundo item, quando ficou ali AX contra AX A1, significa que os dois galgos encaixaram no perfil A. E aí depois ele jogou para um comparativo. Obviamente a gente vai escrever um pouco mais, você não precisa decorar isso aqui agora, a gente vai colocar bem escrito a partir de amanhã para que vocês entendam. Certo, povo? Fiquem todos mundo com Deus. Até mais!